Olha, eu sempre fui bem fã de shonens em modo geral, mesmo que não dê pra mostrar isso muito aqui no canal, mas a verdade é essa, eu adoro lutinhas bobinhas, com poder da amizade, companheirismo, ou só lutinhas legais. Só que assim, de um tempo pra cá, a parada ficou estranha, já que a fórmula padrão de shonen meio que não dá mais tão certo assim, e os produtores perceberam isso, tanto que todas as obras que se arriscam nesse meio tentam ter alguma coisa que a destaque das outras, só que geralmente esse destaque vem como uma bizarrice sem tamanho, o que eu gosto bastante. Então hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre shonens modernos, mostrar algumas coisas que essas obras estão fazendo de diferente na atualidade e contar alguns exemplos de como essas obras estão buscando uma espécie de loucura ou bizarrice para chamar a atenção, mas que no fundo elas guardam algo muito maior em seu conteúdo. Para começar, esse negócio de um conceito diferente nesse tipo de obra sempre existiu. Basta que você dê uma olhada lá atrás com Kill la Kill, Gurren Lagann ou Soul Eater, que são os mais clássicos quando se fala de shonen fora da curva ou diferenciados, por assim dizer, tanto em quesitos de animação como em conceito mesmo, já que em Kill la Kill, por exemplo, nós temos a premissa de uma hierarquia de poder que é formada pela roupa que você tá vestindo, que te dão uma habilidade especial super quebrada. Daí chega a sua protagonista com sua roupa especial, sensual e diferenciada que fala ao mesmo tempo, e começa a descer o cacete nessa organização de roupas esquisitas pra buscar vingança pela morte do seu pai. E no meio disso tudo é putaria total. Tem inclusive uns malucos de uma organização chamada Nudist Beach, que literalmente é traduzido como organização da praia nudista, destinada a combater todas as roupas. E claro, no meio disso tudo existe toda uma mensagem de desigualdade social, governos autoritários e ganância. Isso fica bem claro desde a primeira cena da obra, em que temos um professor falando sobre aquele governo da Segunda Guerra que vocês estão ligados qual é. Isso sem contar que se a gente voltar um pouco mais, temos uma obra do final dos anos 80 chamada Ranma Meio, que tem o conceito de um cara que na água fria se transforma em uma mulher e na água quente se transforma em um homem, com o seu pai que tem as mesmas condições, mas ele se transforma em um panda. Ou Katekyo Hitman Reborn, que tem um protagonista que tem que levar um tiro na cabeça toda vez que quer usar os seus poderes e tem a missão de se tornar um chefe da máfia. Mas o que isso tudo tem a ver com o vídeo em si? Bom, tudo, já que na época em que esses animes foram lançados, eles eram considerados uma exceção à regra, uma parada diferente e excêntrica, mas acaba que, se você assistir qualquer uma dessas obras atualmente, pode ser que você ache ela completamente normal, já que os shonens atuais estão muito mais próximos deles do que de Jojo ou Dragon Ball, por exemplo, que aliás, esses dois que eu acabei de citar são assim por serem muito influenciados por Hokuto no Ken. Fica aí a dica pra quem curte Jojo ou Dragon Ball. Só que claro, atualmente os shonens têm tido uma influência com bem menos testosterona, que é Naruto ou One Piece. E basta você prestar um pouco de atenção, o trio de protagonistas, o famoso Sasuke genérico e o mundo sendo salvo praticamente por adolescentes, sem contar no grande objetivo do protagonista de se tornar o maior de todos em algo ou ser o mais forte que existe, sendo que alguns desses aspectos, como o trio de protagonistas, está até presente em Chainsaw Man, por exemplo. Então é nítido a influência que Naruto, por exemplo, teve nos shonens mais modernos. Tá, agora que eu disse tudo isso, só falta falar o que todas aquelas obras que eu citei têm de influência em relação às obras atuais. E é bem simples, tudo. Mesmo que a intenção não tenha sido essa, acaba que muitas das coisas que tem naquelas obras estão presentes nos shonens modernos. Pois uma coisa que todas essas obras têm em comum é que nenhuma delas faz sentido nenhum em um primeiro momento. Na verdade, eu arrisco dizer que os autores estavam sob efeito de drogas muito pesadas quando escreveram essas paradas. Eu já falei aqui de Kill la Kill, mas o resto não fica pra trás não, já que Gurren Lagann, por exemplo, basicamente andou pra que One Punch Man pudesse correr, pois ele é um anime de mecha que faz uma sátira e uma homenagem a outros animes de mecha que tomam proporções absurdas. Então eles começam com um robozinho que mal cabe 3 pessoas e no final eles estão quicando em galáxias e atirando Big Bangs. Isso sem contar o filme, que lá é dedo no cu e gritaria total. E Soul Eater basicamente é um negócio que não existe. Tipo, no início você olha pra tela e fala que, na metade você olha pra tela e fala ui, e quando chega no final você fala como. Aí você vai ver a pré-sequência, que é Fire Force, e fica tipo, ok, continua sem fazer sentido nenhum, só que agora com bombeiros soltando fogo. E mesmo assim, essas obras não são resumidas apenas às suas bizarrices e seus exageros. Por trás das roupas falantes, dos robôs gigantes, e seja lá o que Soul Eater seja, existe algo a mais. Uma mensagem, uma história, uma aventura, uma lição de vida. Basta apenas que você perceba o que essas obras têm a oferecer além dos seus apelos iniciais. Mas a questão é que são esses apelos que ficam na nossa cabeça e que são comentados e repassados para as pessoas. Por exemplo, a história de um pobre monobola endividado que morreu e agora é escravo de buceta. Ou um imbecil que comeu a porra de um dedo podre e agora tá com um demônio dentro do corpo. Outra coisa são os objetivos dos protagonistas, que nesse aspecto eu acho que quem tem mais mérito de ter mudado as coisas foram Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist, em que os objetivos dos protagonistas não eram nada grandioso. Na real, passavam bem longe disso. E sim, ambas as obras são bem antigas, mas só vieram a ser tão amadas e lidas depois de seus remakes em anime, em que aí sim eles começaram a ter a relevância que eles mereciam. Mas, por exemplo, o objetivo do Ed e do All em Fullmetal é apenas recuperar os seus corpos, e o do Gon de Hunter x Hunter é apenas de se tornar um Hunter profissional para poder achar o seu pai.
Sentai. E na época, esses shonens eram considerados os mais absurdos de todos e os mais diferentes também. Ainda mais que essa fórmula de ter um objetivo menor que vai se moldando com o tempo, de acordo com os acontecimentos da trama, é bem mais interessante do que uma pessoa que apenas quer ser o maior de todos, como um Hokage ou um Rei dos Piratas. Não que One Piece e Naruto não sejam bons, mas vocês me entenderam. É tanto que quando Black Clover foi lançado, ele foi muito criticado por isso, pela forma como ele era ultrapassado e o objetivo do Asta de ser Rei Mago, ou seja, o mais forte, era bastante sem sal, o que, além de ser uma verdade, atrasou bastante a obra, que tem sim muita coisa interessante por trás dela. Enquanto isso, Chainsaw Man, mais uma vez, vem com o Denji que apenas quer ter uma vida normal e vai conquistando e mudando seus objetivos de acordo com o que acontece com ele na obra, que é bem mais interessante. Tem também o Tanjiro com o simples objetivo de curar sua irmã, mas no meio ele acaba sendo envolvido em outros problemas maiores aos poucos. E claro, já que eu tô falando de tudo isso, a gente tem uma das coisas que mais me chama a atenção nessa leva mais nova de shonens, mas acaba que eu vou ter que dar uma de Velma aqui no meu canal e lacrar um pouquinho, uma vez que as mulheres passaram a ser bem mais representadas nessas obras e de forma mais desenvolvida do que apenas um suporte ou apenas um interesse amoroso que fica sendo plantado ali o anime todo, e que no fundo o casal nem tem química, tipo a Orihime, que basicamente é só um suporte e um interesse amoroso do Ichigo em Bleach. Já agora, as personagens femininas têm mais profundidade, funções narrativas. Na verdade, a maioria tem um destaque muito grande, mesmo que a gente fale de romance, é um negócio que se constrói desde o início da trama, e geralmente ele é algo super fora da caixa, meio como se fosse um amor inusitado, mas que no fim se encaixa bem. Enquanto isso, relações de amizade acabam se tornando muito mais claras, como a relação do Denji e da Power, ou da Nobara e do Itadori, por exemplo. Só que, mano, assim, o que me fez ter vontade de fazer esses vídeos foram duas obras em específico, duas obras que têm exatamente tudo que eu falei lá em cima, desde a premissa extremamente maluca até o romance completamente doido, e que já estão declarados pra virar anime, mesmo que só tenha um mangá até agora. Até porque o conceito de ambas as obras é algo que eu olho e penso, realmente os shonens estão caminhando para esse lado. Eu estou falando de Dan 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 e Undead Luck, duas obras que, se você curte coisas como Chainsaw Man ou Soul Eater, ou apenas está cansado de tanta obra padrão que temos por aí, eu recomendo fortemente que você dê uma chance para essas duas. Eu vou falar deles de uma forma bem breve aqui, mas acho que vai ser o suficiente para chamar a atenção de alguns de vocês. Para começar, em Undead Luck, nós temos logo na primeira cena uma menina que acabou de terminar um romance que ela gosta muito e que agora ela vai se matar. Pois, independente do que ela faça, ela nunca vai conseguir viver esse romance que ela tanto queria por causa do seu corpo, que tem uma maldição, aparentemente, que mata todo mundo que toque nela. Daí chega um homem bem esquisito, se joga na faca que a menina tava na mão e toca no corpo dela pra testar essa tal maldição. E aí que a gente descobre que essa tal maldição é o azar que ela passa pras pessoas ao toque. Então esse homem acaba caindo e sendo atropelado por um trem, morrendo ali mesmo. Só que, enquanto essa menina lamentava pela morte dele, surge a cabeça desse maluco falando e se movendo na direção dela, o que a deixa assustada pra cacete, e com razão, afinal, tem a porra de um zumbi aqui. E é aí que a gente descobre que esse cara, o Andy, nada mais quer que morrer, já que ele é um morto-vivo que já viveu tempo demais, sendo que finalmente ele achou uma pessoa com a capacidade pra matar ele, que é essa menina, que tem 18 anos, vale ressaltar isso, claro. Mas o poder dela tem um pequeno problema, a força dele vem de acordo com os sentimentos que ela tem por aquela pessoa, tanto que quando ela deu um beijo no Andy, caiu a desgraça de um meteoro em cima do Andy, sendo que agora os dois estão em uma missão de basicamente se apaixonar um pelo outro, enquanto fogem de uma organização que quer capturar eles, pra que o Andy possa finalmente morrer em paz. E mano, esse mangá é muito bom, cara. Ele é sanguinolento, divertido, maluco, é tudo. E a Izumo, que é o nome da menina que eu tô falando, basicamente carrega esse anime nas costas, já que ela salva o Andy várias vezes com esse poder dela, que inclusive é um combo muito foda ter uma pessoa que fica te matando, mas ao mesmo tempo você sendo imortal. Sem contar que a ação, que é o principal desse mangá, é muito divertida, cara. Vocês não têm noção. E partindo pra segunda obra, a gente tem que falar aqui de Dan Dan Dan, que embora tenha o mesmo nome que o barulho que a motosserra do Denji faz, e seja feito por um cara que trabalhou com o Fujimoto, o autor de Chainsaw Man, não tem nada a ver uma obra com a outra. Ou melhor, tem umas paradas a ver sim. Vocês já vão entender. Basicamente, em Dan 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 temos uma menina linda e um nerd fudido. Só que um dia esses dois decidem começar uma briga um com o outro, já que esse cara acredita em alienígenas e ela acredita em espíritos. Então, os dois decidem que vão provar um pro outro que a sua tese está certa. E nisso, a menina é quase estúpida por alienígenas e ganha poderes alienígenas. E o cara tem o seu pau possuído por uma velha. E mano, trama vai, trama vem, eles conseguem recuperar o pau do maluco, mas a desgraçada da velha, que agora é um gato de porcelana, roubou as bolas do moleque e perdeu elas. Agora os personagens estão em uma jornada pra recuperar
cheirar as bolas desse cara, sendo que as bolas do cara atraem outros espíritos, pois aparentemente ela deixa eles mais fortes, ou tem uma presença espiritual forte. Eu não lembro muito bem, mas é basicamente isso, tá ligado? E, mano, não vou acabar por aqui, senão meu cérebro vai gangrenar de leve, tá ligado? Olha, eu já falei isso aqui um tempo atrás, mas acaba que shonen são meu tipo de obra favorito. Então, todo esse vídeo nada mais é que uma pequena homenagem a esse gênero. Mas claro, do meu jeito, já que o canal é meu, afinal. E falando nisso, que tal você se inscrever no canal e se tornar um membro, caso tenha condições, em que eu agradeço muito a todos eles, em especial aos reis aqui do canal, Eduardo Otávio e Luiz Andrade, que estão sempre me fortalecendo aqui. Fora pedir pra você seguir lá no server do Discord, que vira e mexe eu apareço por lá. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo.